Que bom que você está aqui nesta noite, que você venceu o frio, não é? Quando bate dos 15 graus, tem muita gente que se acovarda, na verdade. Então você está aqui, você é valente, não é? Acho que foi na terça-feira que eu falei que tem um texto bíblico que Jesus fala assim, ó, ore para que isso não aconteça no inverno. É porque no inverno as pessoas, elas se retraem mais, não é verdade? Mas que bom que você está aqui nessa noite. E nós vamos continuar a mensagem que estamos pregando sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Hoje vamos encerrar, né, essa série que estamos ministrando desde o início do ano, não é verdade? Sobre nós exercermos uma parceria com o Espírito Santo, não é? Irmãos, é muito importante nós entendermos que a nossa vida, ela é determinada pelos nossos relacionamentos. Eu cresci ouvindo a minha mãe, a dona Sara, dizer assim, ó, ela falava para a gente assim, ó, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és, não é? Na minha imaturidade, eu achava que isso era besteira da minha mãe. Na verdade, ela queria era me trancar dentro de casa para mim não ter amigo, não é? E conforme eu fui crescendo, me tornando uma pessoa mais madura, principalmente depois que me tornei pai, a gente começa a ver que, né, que isso é uma grande verdade. Então, os relacionamentos, as pessoas com quem nós andamos, elas são determinantes na nossa vida, não é? Se você se você quer andar num bom caminho, você necessita andar com pessoas que andam num bom caminho. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Agora imagine então a gente andar com o Senhor, nós termos um verdadeiro relacionamento com Ele e sermos parceiros dele, não é? Imagina, eu não sei em que área você trabalha, eu não sei que tipo de negócio você pode ter, mas imagine amanhã de manhã você recebe o telefonema da pessoa mais influente na área que você trabalha. Já pensou? E ela fala assim, eu quero ser teu parceiro. O que você vai fazer? Rapaz, você vai... Rapaz, Jesus abençoou, não é verdade? Sim ou não? Porque você sabe que essa parceria vai projetar você em uma condição que você sozinho jamais conseguiria chegar. Não é verdade? Não é? Imagina você aí alguém que trabalha com informática. Ninguém trabalha com informática aqui? Ninguém. Mas para não estragar o exemplo, digamos que você trabalha com informática. E amanhã de manhã o Bill Gates te liga. Não é? Se você não sabe falar inglês, já perdeu a parceria. Né? E ele diz assim, eu quero que você seja meu parceiro nesse negócio. Já pensou que maravilha, meu irmão? Né? Que negócio fantástico. Não é verdade? Né? Pensa, meu irmão. Você que trabalha na área de metalurgia, imagina, você tem uma empresa que trabalha, eu trabalho numa empresa de metalurgia, o pastor Marquinhos trabalha numa empresa que mexe com metal, né, pastor Marquinhos? Imagina, eu estou aqui amanhã de manhã, o diretor da Gerdau liga para vocês. Quero ser parceiro de vocês. Rapaz, né? Possivelmente, a empresa que ele trabalha vai se tornar a maior empresa desse ramo em Curitiba e no Paraná. Não é verdade? Você já pensou que um negócio doido esse? Agora, olha que maravilhoso, nós sabemos que Deus, Ele quer ter uma parceria conosco. Quando Jesus fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, o Senhor, Ele está dizendo que Ele quer estabelecer uma sociedade conosco. O Senhor, Ele quer ser sócio da sua vida. Fala assim, o Senhor quer ser sócio da minha vida. Você já pensou um negócio desse? Não é? Tem muita gente que em muitos aspectos está com a sua vida quebrada.
E a única esperança para essa vida dar certo é você ter alguém que seja seu sócio, que tem tudo que você precisa para a sua vida dar certo, não é? E o Senhor, Ele quer ser seu parceiro. O jugo que Jesus está falando é aquela canga que se coloca no boi, para que um boi possa trabalhar ao lado do outro, possa andar ao lado do outro para dividir as cargas. Imagine então que você decida aceitar essa parceria. Meu irmão, pensa na vida de sucesso, na vida abençoada que você vai ter, não é? Agora, tem muitas pessoas que rejeitam essa parceria com Jesus, essa parceria com o Espírito Santo, e se colocam numa simples posição de pedintes. Fala assim, pedinte. O que é pedinte? É aquele que está à beira do caminho, pedindo uma esmola. Aquele que está à beira do caminho, porque tem uma carência, porque tem uma necessidade, que por sua própria condição não consegue suprir, então ela simplesmente quer que alguém dê algo para ela para suprir uma necessidade. Mas a verdade é que o Senhor quer muito mais do que isso. Ele não quer que você simplesmente venha a Ele para pedir coisas. Não. Ele quer ser parceiro na sua vida. Ele quer entrar como sócio, e como sócio majoritário, amém? Não é 50%, não é 50%, não. É 90-10. 10 é seu, 90 é dele. Não é? É o contrário do dízimo, né? Então, imagine a sua vida, você entrando nessa parceria, nessa sociedade, deixando Ele ser parceiro da sua vida, e você sendo parceiro dele, não é? Você sabe que parceiro fazem as coisas juntos, não é verdade? Não é? Parceiro se envolve um na vida do outro. É por isso que Ele quer ter uma aliança com a gente. Quando nós lemos as instruções de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo passa para a igreja, ele diz que Jesus, Ele pegou o cálice e disse assim: este é o cálice da nova aliança. Fala assim, aliança que Deus faz com o seu povo. O que é aliança? Aliança é um casamento, aliança é uma parceria, aliança é uma sociedade, aliança é um compromisso de ambas as partes. E se você decidir aceitar esta parceria que o Senhor tem com você, é mais ou menos você que trabalha com computador, se o Bill Gates te ligar e deixa ser seu sócio. A sua empresa ia ficar um pouquinho melhor? Não. Ela ia ser a melhor, não é? Imagina você que trabalha com comunicação, tem uma galera hoje aí que faz marketing digital. Alguém trabalha aqui com marketing digital? Olha, imagina só, o Zuckerberg liga para ti e te oferece sociedade. Rapaz, mano, quem é o melhor cara de marketing digital no mundo hoje? Acho que é ele, né? E ele, meu irmão, o dono do Facebook e do Instagram, não é? Pensa, é oportunidade da vida do Brian, não é verdade? Agora imagina você na sua vida com Deus, na sua vida espiritual. A questão aqui não é um negócio, não, a questão aqui é vida. O que é mais importante, um negócio ou a vida? A vida é mais importante, entendeu? E o Senhor, Ele quer ser o parceiro da sua vida, mas você tem que decidir entrar nesse jugo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Aí as pessoas perguntam: pastor, por que o jugo é suave e o fardo é leve? Porque a porta é estreita e o caminho é difícil, não é? Imagina
nós sem ele não conseguimos avançar nesse caminho. A grande verdade, gente, olha aqui, você pode avançar até no que você faz, mas dificilmente você vai avançar na sua vida sem ter uma parceria com o Senhor. Tem pessoas que são até bem-sucedidas no seu trabalho, mas na vida é diferente. É ou não é verdade? Então nós estamos falando sobre isso, e hoje eu quero continuar falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Lá em Salmos 32, do 8 ao 9, na NTLH, não está falando hoje? Salmos 32, do 8 ao 9, diz assim: o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha que interessante. Ele está dizendo aqui que ele vai fazer 3 coisas para nós. Ele está dizendo que ele vai ensinar o caminho. Além de ensinar o caminho, ele vai guiar a gente. E além de guiar a gente, ele vai nos orientar. Olha só que interessante, não é? O Senhor, então, ele mostra o caminho, ele nos ensina o caminho. E além de nos ensinar, ele vai nos guiar nesse caminho e vai nos orientar como nós devemos nos portar nesse caminho, como devemos nos conduzir nesse caminho. E ele fala assim no versículo 9, para que você possa deixar ele te guiar. Ele fala assim, ó, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para que obedeçam. Então o Senhor quer te guiar, mas ele diz que ele não quer te guiar como um cavalo ou como uma mula, não é? Esses bichos para ser guiado, quem já cavalgou e andou de cavalo aí já? Né? Você sabe que você tem que botar um cabresto nele, não é verdade? Que se você não puxar, se você simplesmente falar para o cavalo, ô cavalo, vai para a direita, ele vai para a direita? Ô cavalo, por gentileza, vai para a esquerda. Ô cavalo, para um pouquinho aí. Você consegue fazer o cavalo obedecer falando? Não, você tem que obrigá-lo. Fala assim, obrigá-lo. Por que você bota aquele cabresto e puxa ele para o lado? Porque você vai obrigá-lo. Quem sabe dirigir aí? Quem está de carro aqui? Hoje, quando você for embora, tenta dirigir olhando para o lado, assim, para você como é que faz. Não vai, na verdade. Você tem que olhar para onde você está indo. Se você tira os olhos de onde você está indo, você vai para o lado errado. Você sabe que muitos acidentes de trânsito que acontecem é porque a pessoa está conversando ou fazendo alguma coisa, ela olha para o lado e automaticamente ela sai do caminho onde ela está. Você sabe disso? Quem sabe disso aí? É assim que acontece. Às vezes a pessoa vai mexer no telefone, às vezes a pessoa vai conversar com o outro, entendeu? E quando ela tira os olhos da onde ela está, ela vai para o lado, ela sai do caminho. O Senhor, Ele está dizendo que Ele não quer te obrigar a você andar nesse caminho. Ele não quer te conduzir à força. Ele disse que Ele não quer conduzir você como uma pessoa sem juízo. Como é que nós conduzimos uma pessoa sem juízo no caminho? Você já teve que conduzir alguém sem juízo pelo caminho? Você sabe que os filhos da gente nascem tudo sem juízo, não é verdade? Sim ou não? Ele já, é coisa mais amada. Ai, bonitinho, zero juízo. Zero. E tem os que crescem e continuam sem juízo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar umas duras neles, não é verdade? Não é? A Bíblia diz que a vara corrige. A Bíblia diz que o pai, né, ou a mãe, que afasta a vara do seu filho, não o ama. Que vara é essa? A vara da disciplina, a vara da correção, não é? Então, desde que a criança, meu irmão, começou a fazer bagunça, ela já tem que ser corrigida, né? Já tem que dar uma palmada, um efeito moral. Você está me entendendo? Eu vejo muita criança bagunceira hoje.
Quando a Lara está meio agitada assim, eu olho para ela, já sabe que o negócio vai ficar sério para ela, não é? A fase que a Lara mais apanhou quando eu usava a fralda, porque dava para dar um tapa assim gostoso, e ela não sentia nada, era só o efeito moral. Você está me entendendo? Então, hoje, quando eu olho para ela, ela tem uma memória de um efeito moral, de quando ela tinha aí seus 2, 3 anos, hoje ela tem 5 anos, ela já sabe que o negócio vai ficar sério para o lado dela, não é? E quando ela está muito agitada assim, minha esposa fala, eu vou chamar teu pai, resolveu o problema. Você está entendendo? Não é? Por quê? Então, nós conduzimos uma pessoa sem juízo desse jeito, né? Nós temos que interagir fisicamente com elas, obrigando-as a fazer o que elas não querem fazer. Mas olha interessante aqui, a Bíblia diz que Deus não vai fazer isso com você. Ele diz, se você de fato quer ter uma vida guiada por Ele, imagina, né, você tem um guia que conhece o passado, o presente e o futuro. Tem como você tomar uma decisão errada? Não. Se você confiar nele e deixar ele te guiar, não. Mas ele diz que para você ser guiado como ele, você não pode ser uma pessoa sem juízo. Você não pode querer que ele te conduza como alguém conduz um cavalo ou conduz uma mula. O apóstolo Paulo, ele era uma mula. Fala assim, mula. Por que a gente sabe que o apóstolo Paulo é uma mula? Porque quando Deus encontrou com ele no caminho para Damasco, Deus fala algo interessante para ele. Pare de recalcitar contra os aguilhões. O que é isso? Aguilhão era um negócio pontudo, que quem estava conduzindo a carruagem dava aquela cutucada no cavalo para ele andar mais rápido. E quando o cavalo era meio rebeldão assim, ele dava um coice bem na hora que ele era fincado. Aquilo ali não era para ferir o cavalo, é só para dar uma cutucada assim de leve, só para o bicho se ligar. Mas quando ele dava um coice, aquele aguilhão feria ele, aquele aguilhão machucava ele. E o apóstolo Paulo estava assim, ele estava recalcitando contra os aguilhões. E ele teve um momento com Deus, que ele recobrou o juízo, deixou de ser como um cavalo, deixou de ser como uma mula. Qual é o crente que vive como um cavalo ou como uma mula? Aquela crente que diz assim, se Deus quiser, vai acontecer. Agora, antes de pregar para vocês aqui no início do culto, eu estava meditando nessa palavra aqui, eu me lembrei de uma experiência que eu tive quando eu era pastor lá em Porto Alegre. Um dia eu estou na igreja, chega o irmão para falar comigo, e ele fala assim, pastor, o senhor pregou na semana passada que a gente não pode ter pecado oculto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, então hoje eu vim aqui que eu tenho que confessar uns pecados para o senhor. Entendeu? E eu quero confessar um pecado que eu cometi uns 2 meses atrás. Eu falei, filho, eu pequei, mas Deus deixou eu pecar. Eu falei, hã? Eu falei, como é que é o negócio? Deus deixou eu pecar? Ele pastor, eu falei, me explica isso, porque fiquei curioso. Como que Deus deixa alguém pecar? Não é verdade. Pastor, eu fui tentado, eu sei, mas eu orei ao Senhor, Senhor, se o Senhor não quiser que eu saia para pecar, que o Senhor me dê uma dor em algum lugar do meu corpo, me dá uma dor na cabeça, uma dor na barriga, uma diarreia, me dá um negócio assim, pastor, Deus, porque daí eu sei que o Senhor não quer que eu saia, mas se eu não sentir dor nenhuma, eu vou ir, não é? Então, pastor, eu fiz uma prova com Deus, eu falei, filho, e aí tu não sentiu dor nenhuma, antes não, só depois. Esse cara é um cavalo. O que ele é? É uma mula. Porque ele quer que Deus conduza ele no sofrimento. Ele quer que Deus conduza ele com uma rédea. Ele quer que Deus o obrigue. E Deus não quer te obrigar. Deus, ele quer que você queira, que você deseje, que você anseie.
ser conduzido por Ele. E tem gente que fala assim também, isso também é outra mula. Eu só faço se Deus aparecer aqui, ó, e mandar eu fazer. Já viu gente falar assim? É mula gospel. Pelo menos é gospel. Você está me entendendo? Porque não tem lógica, meu irmão. Deus diz que não quer que você seja assim. Essa pessoa cabeça dura aí. Essa pessoa difícil. Essa pessoa que fica, quer que Deus te obrigue. Não, se Deus não aparecer para mim aqui... Não é? Não, Deus Ele quer te conduzir. Amém? Essa é a forma que o Senhor quer te guiar. Ele quer que você busque. Ele quer que você, simplesmente por ouvi-lo, você obedeça. Amém? E nós vimos, né, semana passada, como Deus nos guia. Deus não quer nos guiar assim como uma mula, como um cavalo. Vimos na semana passada também que Deus nos dirige por meio da sua palavra, não é? E hoje vamos ver que Deus quer nos guiar de forma direta e particular. Fala assim, direta e particular. Gente, esse é o nível de relacionamento com o Senhor que todos nós devemos buscar. Aqui é que de fato que a nossa vida com Deus começa a dar os melhores frutos. Quando nós chegamos na condição de sermos guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, de uma forma direta e particular, sem intermediários. Sem intermediários. Isso é o que Deus quer para você, e isso é o que você deve querer dele acima de todas as coisas. Lá em Isaías 30, 21, diz assim, ó: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Olha que interessante aqui. A imagem aqui não é do Espírito Santo à sua frente, te puxando, nem atrás de você te empurrando, não. O que isso mostra? Isso mostra que a decisão de andar nesse caminho tem que ser de quem? Sua. Não é o Senhor que vai à frente, é você que vai à frente. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele, de quem? Do Espírito Santo, a voz de Deus. Aonde? Atrás de você. E ele vai dizer: o caminho certo é este, andem nele. Então, primeiro, isso mostra que quem deve decidir andar nesse caminho é você. Você está me entendendo? Você sabe qual é a minha maior dificuldade em ser pastor? Quem quer saber aí? É querer guiar pessoas que de fato não querem andar no caminho. E a maioria, infelizmente, elas não querem andar no caminho. E você precisa olhar para você e se avaliar. Porque entenda uma coisa, olha só, um líder, ele representa a voz de Deus sobre nós. Ele não é o cabresto de Deus sobre as nossas vidas. Deus não usa nada nem ninguém como cabresto. Ele não vai te conduzir dessa forma. Você tem que decidir andar nesse caminho, você tem que querer andar nesse caminho. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos caminhos, são mais altos do que os nossos caminhos, não é? Então nós temos que decidir andar nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que quando você decidir andar, Ele diz que Ele vai te guiar
a partir de uma voz. E essa voz não é a minha voz. Essa voz não é a voz de um conselheiro. Essa voz não é a voz de ninguém, a não ser a voz do Espírito Santo falando dentro de você, te conduzindo, não é? Nós estamos aprendendo nas nossas reuniões de terça-feira sobre os dons do Espírito Santo, e nós estamos falando ali que o Senhor, Ele nos conduz através do que nós chamamos de testemunho interior, que é a testificação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se une ao nosso espírito, e ele testifica, ele confirma que nós de fato somos filhos de Deus. Nós temos que aprender a ter essa sensibilidade. Essa testificação é como se fosse uma impressão, não é? Quem aqui já passou pela experiência de você estar ouvindo uma mensagem, ouvindo uma pregação como essa, e você tem um sentimento assim que parece que aquilo é todinho para você? Quem já passou por isso? Isso é testificação. Isso é o Espírito Santo falando com você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele quer te guiar, não simplesmente nas suas maiores ou mais importantes decisões. O Espírito Santo, ele quer te guiar em todo o tempo e em todas as situações. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele se une ao nosso espírito, ele também ora por nós. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu gosto da tradução desse mesmo versículo, se não me engano, na Bíblia de Jerusalém, que fala assim, ó, ele nos ajuda nos nossos problemas diários. Quem aqui tem problema diário na sua vida? Eu tenho problemas diários na minha vida, não é? Pastor, a sua vida é muito problemática. Eu tenho problema todo dia, não é? Todo dia, por exemplo, eu tenho que educar minha filha. Quem acha fácil educar os filhos aí? Não, eu não acho fácil. Eu acho um negócio difícil pra caramba, meu irmão. Entendeu? A Lara, né, é complicada. Pensa numa menininha espoleta. Então é difícil educar ela. Tem coisas que, meu irmão, é só o Espírito Santo para guiar a gente, que senão a gente não sabe o que fazer. Não é verdade? Decisões que eu tenho que tomar, aconselhamentos que eu tenho que fazer, tantas coisas que, sabe, que a gente tem que resolver, que está além da nossa condição natural de ter o discernimento correto, de ter a sabedoria que nós precisamos. Você está entendendo? E o Espírito Santo, ele quer te ajudar em cada detalhe desses da tua vida. É por isso que ele está aí. Ele quer te ajudar a você resolver os problemas diários, através dessa mesma sensação, ou uma sensação parecida com o que você tem quando às vezes você está ouvindo uma mensagem, uma pregação, e parece que Deus falou com você. Você tem uma impressão, não é verdade? Você tem um sentimento, e isso às vezes é muito sutil, não é uma coisa assim que, né? Não, é algo muito particular dentro da gente. Amém? E para nós atingirmos esse nível de ser guiados de forma particular, primeiro, nós temos que aceitar ser guiado pela palavra de Deus. Fala assim, palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Escritura Sagrada, a palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, se você aceitar, se você desejar ser guiado pelo que está escrito, Deus, Ele vai passar a te guiar dessa forma sobrenatural, não é? Eu comparo ser guiado pela palavra e ser guiado pelo Espírito de duas formas. Isso é a forma que eu entendo, amém? Então, a minha vida, ela pode ser pautada no conhecimento. Fala assim, conhecimento. O que é conhecimento? Eu resolvo, porque eu quero obedecer a Deus, porque eu quero ter uma vida que agrada a Ele, então eu resolvo
conhecer a vontade de Deus escrita. Eu resolvo conhecer a Bíblia. Então eu começo a me dedicar ao conhecimento bíblico. Não é? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, e agora em novembro faz 21 anos que isso aconteceu, eu me lembro que o meu pastor que esteve aqui a semana passada, quem viu ele aí, quem estava aqui? O senhor Abraão, ele falou assim para mim, assim, César, Deus, Ele é teu pai, e Ele deixou uma herança para ti. Eu falei, rapaz, que legal, né? Herança é um negócio bom, né? E Ele deixou essa herança em 2 testamentos. E essa herança tem 2 coisas, tem o que Ele quer de ti e o que Ele quer para ti. Aí eu comecei a ler a Bíblia, para saber o que Deus queria de mim, para que eu pudesse ter direito àquela herança. Quem já viu que esse testamento, que para você botar a mão na herança tem algumas condicionantes. Ó, você pode pegar isso aqui, se acontecer isso. A herança que o pai tem para nós é assim. Ele deixou uma herança, mas ele coloca condições que nós temos que atender para que possamos de fato tomar posse desta herança. E eu comecei a ler. Então, você tem que decidir ser guiado pela palavra primeiro. Só é guiado pelo Espírito Santo quem primeiro decide ser guiado pela palavra. Então, o que vai pautar a sua vida, o que vai dizer o que você pode, o que você não pode, o que você precisa fazer e o que você não deve fazer, é o que está escrito na Bíblia. Não é? Então, tipo assim, ó, se na Bíblia está escrito que você não pode xingar os outros, o que você vai fazer quando você tem vontade de xingar? Você não vai xingar. Não é verdade, porque você quer obedecer a Bíblia. Não é porque você é obrigado a obedecer a Bíblia, é porque você quer ser guiado pelas Escrituras Sagradas. Você quer que o que está escrito determine o que você vai fazer, aonde você vai ir, que tipo de gente você vai ser. Porque, gente, olha aqui, a nossa vida, ela é determinada pelas palavras que nós cremos. A sua vida é assim, em função de palavras que você crê. Sabia disso? Sim. Tem gente que não consegue fluir na vida dela. E às vezes a gente conversando com a pessoa, não é? Em aconselhamento, geralmente a pessoa fala assim, pastor Marquinhos, aqui é minha mãe e meu pai, minha vida inteira disse que eu não ia ser nada nessa vida. Ela acreditou naquilo. E o que pauta, não é, a vida dela é aquela palavra. Você está me entendendo? Tem gente que acredita, não é, em coisas, e aquelas coisas, aquelas palavras, dirigem a vida dela. Às vezes são palavras de pai, de mãe, às vezes é palavras de uma pessoa que ela gosta, não é? Às vezes são palavras que determinam valores culturais, ou não é verdade? Não é? São palavras, são formas de nós conduzirmos a nossa vida. Gente, e a palavra de Deus é a melhor palavra que você pode colocar sobre a sua vida. Porque é uma questão do que você acredita. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que não tem problema em encher a cara. Às vezes ela acredita nisso, é uma crença dela. Pastor, eu trabalhei a semana inteira, que mal tem eu chegar em casa e tomar uma cervejinha, 2 cervejinhas, 3, 4, 5, 6, que mal tem eu encher a cara, gastar meu dinheiro com o que não presta, ficar me sentindo mal do dia, e aí por diante. Não é verdade? Tem gente que acha que não tem nada demais. Por que ela acredita nisso? Porque ela decidiu crer. O que ela fez? Quando essa pessoa decidiu crer nisso, ela fez um estudo para crer nisso, ela fez um estudo científico, ela leu alguns artigos sobre o malte, sobre a levedura, sobre o álcool, ou ela simplesmente decidiu acreditar? Decidiu acreditar, não é?
A nossa questão é decidir acreditar na palavra de Deus. Então, o primeiro passo é esse, não é? Porque se você não deixar a palavra de Deus te guiar, o Espírito Santo nunca vai ser o seu guia particular, nunca vai ser o seu guia pessoal. Quem não atenta para o que está escrito, nunca vai ouvir essa voz que está atrás de nós e que fala: esse é o caminho, ande nele. Você está entendendo? E de acordo com a capacidade de obedecer ao que está escrito, Deus desenvolve em nós essa sensibilidade para ouvir, não com os ouvidos, mas através do testemunho interior, essa voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala com o nosso ouvido, ele fala com o nosso espírito. Ele diz que ele se une ao nosso espírito, e o nosso espírito fala com a nossa consciência. Por isso que o apóstolo Paulo fala que muitas pessoas são destruídas por não ouvir a sua própria consciência. Você está entendendo? Então, olha só, o esforço que você fizer para obedecer às Escrituras Sagradas, faz com que Deus desenvolva em você essa capacidade de ouvir, de perceber o Espírito Santo falando com você. Quem acha aí que obedecer o que está escrito é fácil? Quem acha que é difícil? É difícil até você conseguir vencer a sua vontade de desobedecer. Gente, todos nós temos vontade de desobedecer. Nós nascemos com essa vontade. Isso faz parte da nossa natureza corruptível. O ser humano não obedece nada nem ninguém de boa vontade. Toda obediência, ela tem que ser desenvolvida. É ou não é verdade? Quem gosta de levantar cedo aí? Mas tem gente que levantar cedo já não é mais um problema. Sim ou não? Já não é mais um sofrimento. Eu não gosto de levantar cedo, ainda mais quando está frio. Meu irmão, já tem que levantar, acabou a brincadeira, não é verdade? Tem que levantar, já não é mais aquele sofrimento. Eu me lembro quando eu era adolescente. Você já tentou fazer um adolescente levantar cedo? Meu irmão, a pessoa vira uma ameba em cima da cama, não é verdade? Fica assim, o que foi? Aí a gente vai lá chamar 3 vezes, pô, não levantou ainda, filho do capeta. Dá vontade de dizer assim, não é verdade? Né? Sabe, cara parece que é uma tortura obedecer. Se a pessoa for praticando, daqui a pouco ela se torna um homem, uma mulher adulta, que embora não tenha assim aquela alegria, aquela paixão de levantar cedo, mas isso não se torna mais um problema. Então essa capacidade de obedecer, ela tem que ser desenvolvida, e toda obediência nos leva a negar as nossas próprias vontades, não é verdade? Por isso Jesus diz que não pode ser seguidor dele aquele que diariamente não estiver disposto a negar a sua própria vontade e também tomar a sua cruz. Então, conforme você vai, desenvolvendo essa capacidade de obedecer, o Senhor vai gerando em você uma capacidade, porque a capacidade de obedecer é natural, é uma questão mental, é uma questão psicológica. Quando você se esforça para isso, o Senhor desenvolve em você uma capacidade sobrenatural de perceber a voz do Espírito Santo, essa voz que te guia e que te diz: o caminho é este, ande nele. Amém? Então, você precisa querer desenvolver essa condição, não é? E aí você se torna fiel no pouco, que é a sua capacidade natural de obedecer, e você é colocar sobre o muito. Então, tem esse primeiro nível de obediência. Ao segundo nível de obediência, que é essa questão de ser guiado pelo Espírito Santo,
eu digo assim que é a obediência no nível de revelação. Fala assim, revelação. É quando o Espírito Santo, então, ele começa a falar com você. É quando você começa a desenvolver, então, essa sensibilidade a Ele, e Ele começa a te conduzir no nível de revelação. Você entra num aspecto sobrenatural da sua vida com Deus. Você sabe qual é o problema da maioria dos crentes? É que a maioria nunca chega nesse nível sobrenatural de relacionamento com Deus. Porque eles não conseguem ser fiel ao que está escrito, não conseguem ser fiel à palavra do Senhor, não é? Então você entra nessa questão. A Bíblia diz, lá em João 8,31, deixa eu abrir aqui para você, João 8, que hoje o nosso data show não está funcionando, 8,31, diz assim, ó: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não é? Nós temos deficiência em discernir a plenitude do que Jesus está falando aqui, porque o nosso conceito de libertação é deficiente. O nosso conceito de libertação é incompleto. Imagine se você olhasse aqui para mim agora e eu não tivesse uma perna. Você me classificar como uma pessoa normal ou deficiente? Uma pessoa deficiente, não é? Se não está completo, é deficiente. E nós temos um conceito incompleto sobre libertação, não é? Quando nós pensamos em libertação, geralmente já vem 2 ou 3 coisas na vida da gente. A gente já pensa em demônio, já pensa em maldição, e alguns pensam até em doença. É ou não é verdade? Sim ou não? Então o que acontece? Olha só, do que Jesus quer nos libertar? De muitas coisas. Mas essa libertação que ele está falando aqui, é uma libertação dos limites que existem dentro de nós, que nos prendem ao aspecto natural da nossa vida. Todo ser humano normal, por causa do pecado, ele está limitado à sua condição natural. Todo ser humano. Eu só consigo discernir o que eu vejo, eu só consigo discernir as coisas que os meus sentidos materiais me mostram. A Bíblia diz que quem anda pela fé, que nós não temos que andar por vistas, ou seja, nós não temos que andar pautados pelos nossos sentidos naturais. Nós temos que andar pela fé. A fé, ela nos coloca na condição sobrenatural. E a fé vem do quanto cremos na palavra de Deus. Então você não tem que ter fé para crer na palavra. Você tem que crer na palavra para ter fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a pregação da palavra do Senhor. Você está entendendo? Então essa libertação aqui é uma libertação daquilo que nos prende aos nossos sentidos naturais. Meu irmão, a maioria das pessoas hoje não consegue perceber o ambiente espiritual que cerca ela. Você sabe disso? Eu estou falando de gente que se considera uma pessoa espiritual. Elas estão presas, sabe, no âmbito material da vida delas. Elas não conseguem perceber nada além disso.
elas não têm noção do que está acontecendo no mundo espiritual, elas não têm discernimento espiritual das coisas. E a Bíblia diz aqui que o Senhor, Ele quer trazer esse nível de libertação. Ele quer te dar uma libertação, aonde você possa entrar no nível sobrenatural da sua vida. Você está me entendendo? E como que isso acontece? Da seguinte forma, ele diz: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos. Onde é que estão os ensinamentos de Deus? Na Bíblia. Então a gente tem que começar a obedecer eles e tem que esse continuar não nos dá a ideia de permanecer. Esse continuar fala de um progresso na obediência. Eu começo a obedecer um mandamento e depois vou para outro, 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 depois vou para outro. E aí, meu irmão, o que acontece? Você começa a crescer espiritualmente e o Senhor, então, Ele te liberta. Ele fala assim, ó: se vocês continuarem a obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não é só libertar de pecado, não é só libertar de demônio, não é só libertar de maldição, não é só libertar de doença, é te libertar dessa incapacidade de você interagir espiritualmente com Deus, interagir com o mundo espírito. Olha o que Jesus diz para Pedro, quando Pedro tem aquela revelação, né, que veio do Pai, que Jesus diz que essa revelação que ele teve não foi carne e sangue que deu para ele, quando ele falou assim, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que ele falou para Pedro? Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Por que Jesus disse que deu a Pedro a chave do reino dos céus? Pedro, a partir de um determinado momento de conhecimento, de quê? De conhecimento, ele agora poderia acessar o mundo sobrenatural. A chave é para você entrar. É ou não é verdade? Sim ou não? Teve um tempo que o Leandro tinha a chave da minha casa. Isso quer dizer que ele não precisava mais bater na porta para entrar. Ele podia entrar e sair a hora que ele queria. Você está entendendo? Então, é dessa condição que o Senhor quer nos libertar. Mas para isso, você tem que se empenhar a conhecer o que está escrito. E quando você se empenha para isso, então o Senhor, Ele vai te dar essa liberdade. Que liberdade é essa? Por que o Senhor nos liberta? Para que tenhamos liberdade. E que liberdade é essa? A liberdade de você ter acesso ao reino dos céus, de você ter sensibilidade espiritual, de você ter discernimento espiritual, de você ter visão espiritual, de você ter sensação das coisas do Espírito. Você não está só limitado à sua capacidade natural e à sua capacidade humana, não é? Isso é muito importante. Então, é isso que você precisa para que você de fato seja guiado pelo Espírito Santo, não é? E qual é a principal característica de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo? Você pode falar assim: pastor, eu acho que uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo deve ser raio dela, deve ser poder assim, entendeu? As coisas fabulosas acontecem. Isso também acontece, mas essa não é a principal característica. Olha o que acontece aqui, ó. Em Gálatas 5,16, olha o que está escrito aqui. Diz assim, ó: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Então, olha só, essa questão de você ser dirigido pelo Espírito Santo é uma decisão que cabe a quem?
Cabe a você. Cabe a quem? A você. Tanto que está escrito aqui, quero dizer a vocês o seguinte: deixem, fazer o quê? Deixem. Então, olha só, se você não é guiado pelo Espírito Santo, é porque Ele não quer? É porque Ele não te ama? É porque Ele não tem um plano maravilhoso na sua vida? Por quê? Porque tem gente que, eu já, uma vez, eu estava fazendo um jejum de 21 dias, quando eu era pastor em Porto Alegre também, jejum de 12 dias, eu reuni alguns irmãos da igreja, e nós fizemos 12 dias, jejum de 12 dias só tomando água, e alguns homens da igreja aceitaram o desafio de ficar 12 dias na igreja, sem sair. A gente ficou no prédio da igreja, orando, fazendo o relógio de oração 24 horas, por 12 dias, e em jejum, só bebendo água. Meu irmão, aí, né, e você sabe, quando a gente faz essas coisas, quem tem sensibilidade espiritual percebe o que está acontecendo. E durante os 12 dias, muitas pessoas das que estavam ali tiveram experiências fantásticas com o Senhor, né? Gente viu anjo, gente percebeu isso, né? E tinha um irmão conosco lá que eu comecei a perceber assim, que da metade dos dias para lá ele começou a ficar meio aborrecido. Eu vi que ele estava triste, não é? O olhinho dele começou assim, a apagar aquele brilho. A impressão que eu tinha que ele estava arrependido de estar lá com a gente. Aí eu cheguei com ele, chamei ele de canto, falei: meu irmão, como é que tu está? Né? Tu está bem? Inicialmente eu pensei até que, sei lá, de repente está dando uma fraqueza, né? O cara não está acostumado a fazer jejum, dá aquela fraqueza e fica meio, né, esquisito. Aí falou: não, pastor, o que foi? Eu estou me sentindo meio rejeitado. Mas por quem? Eu acho que Deus não me ama. Eu falei: não, por quê, meu filho? É porque está todo mundo tendo experiência, não sei o quê, eu não tive nada até agora. Então tem gente, às vezes acha que Deus não guia ele, porque Deus não ama ele, que Deus não tem um plano para ele, porque Deus está rejeitando ele, nada disso. Se isso não está acontecendo, é simplesmente porque você não está deixando. E continuando o texto, fala assim, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então aqui ele está dizendo o que eu tenho que fazer para deixar que o Espírito Santo me dirija. E ele está dizendo aqui que eu não posso obedecer os desejos da minha natureza humana. Quem aqui tem natureza humana? Todo mundo que está vivo. Você sabia que essa natureza humana sua tem desejo? Sim ou não? Tem. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês hoje desejou não vir para o culto porque estava frio. Quem aqui? Posso contar um pecado para você? Quer dizer, não é pecado porque eu não fiz. Hoje eu fui almoçar na casa do Wilson da Goreche, um sofazão bom lá. Eu falei: rapaz, ficar sentado no sofá desse, uma televisão 50 e poucas polegadas na frente, falei: rapaz, quentinho aqui, frio lá fora. Eu pensei: rapaz, dá vontade de não ir no culto. Mas eu digo que eu sou pastor, né? Então, né, a nossa natureza humana tem desejo, a nossa carne, ela tem vontade. É ou não é verdade? Não é? Então, a Bíblia diz que nós não podemos obedecer os desejos da natureza humana. Na tradução mais antiga fala assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. As vontades que a gente tem, as vontades que nós sabemos porque conhecemos, que contraria a vontade de Deus para nós. Amém? Sim ou não? Às vezes eu estou conversando com algum irmão e eu falo assim: irmão, até amanhã no culto, por exemplo, né? Ou conversando com vocês de tarde, eu estou falando com algum irmão, até daqui a pouco no culto. A pessoa responde assim: se Deus quiser. Aí eu penso assim: bom, ela está falando se Deus quiser,
Ela pode estar falando isso porque talvez ela está pensando assim, eu não sei se eu vou estar vivo até lá, que esse seria o conceito certo, né? Não sei se Deus quer que eu esteja vivo até lá, de noite, mas se eu tiver, eu vou. Ou às vezes eu fico na dúvida, será que a pessoa está dizendo assim, se Deus quiser se Deus quiser que eu vá ao culto, eu vou? Pô, então Deus mandou a gente cultuar e não quer que a gente cultue. Ele disse, vocês têm que cultuar. Aí ele não quer que cultue. Não é verdade? Não é? Ah, não, pastor, eu não fui no culto, mas Deus sabe. Deus sabe. Claro que Ele sabe. Ele sabe que você cedeu a um desejo, a uma vontade da sua natureza humana. E nós não temos que negar a vontade da nossa natureza humana simplesmente para as coisas espirituais. Gente, olha aqui para mim. Qualquer coisa que você queira que dê certo nessa vida, você tem que negar suas vontades para fazer, não é verdade? Sim ou não? Qual é o maior segredo para casamento dar certo? Negar as suas vontades. Pastor, mas eu casei porque eu estava com vontade. Pois é. Então, já porque você casou pela vontade, para continuar casado, vai ter que negar essa mesma vontade que fez você casar. Pois é. É negar as nossas vontades. Negar, muitas vezes, os nossos desejos. Qualquer coisa, se você quer que seja bom na sua vida, você vai ter que negar as suas vontades. É óbvio. Quanto melhor é a coisa, mais você vai ter que negar a sua vontade. O que é melhor? Um Fusca ou uma BMW? Qual você vai ter que negar mais vontade para comprar? Quanto mais custa, maior e mais será a vontade que você vai ter que negar. Sim ou não? Digamos que a minha esposa fala assim, meu amor, eu quero uma BMW. Eu falo, meu amor, dependendo do que você tiver com vontade de negar, eu te dou. Se você tiver com vontade de negar comida, morar embaixo da ponte, andar pelado, porque Deus só vou comprar isso, não vou ter dinheiro para mais nada. Não é verdade? Não é? A gente compra a BMW e não sobe dinheiro mais nada, não tem problema. Vai ter que negar muita coisa. Gente, para você ser guiado pelo Espírito Santo e ter uma vida fantástica, mas é fantástica de verdade, você precisa negar os desejos da sua natureza humana. E aí, o Senhor nos fala o porquê. Ele fala assim, no 17, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Meu irmão, a partir daqui, você vai ter agora uma facilidade de discernir a vontade de Deus, pelo menos o que Ele não quer. Tudo que você tem vontade a partir da sua natureza humana, Deus não quer. O que Ele não quer? Deus não quer. Você está entendendo? Então a Bíblia diz que o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então, para ser guiado pelo Espírito Santo, você tem que estar disposto a não fazer o que você quer. Isso em todas as áreas da sua vida. Fazer irmã casada aí, você chega em casa, seu marido deixou a toalha num canto da cama, cueca no outro, a meia jogada no outro lugar, você entrou no quarto, você quer o quê? Matar ele. Você não pode. Você tem que fazer o quê? Chamar ele de amor. Não é? Dar um beijinho nele. Falar assim para ele assim, meu irmão, eu vou ensinar vocês. Eu vou ensinar vocês a ter um marido organizado, amém? Quem quer aprender aí?
Você ia falar assim: meu amor, vim para casa pensando em ti. Meu amor, eu estava doida para deitar nessa cama contigo, mas como que eu vou deitar com essa toalha aí, meu amor? Meu amor, essa meia, meu amor. Não é? Eu tenho certeza que ele vai começar a se cuidar. Não é verdade? Você está entendendo? Não é? Ah, o missionário já aprendeu já essas coisas. Então a gente não pode fazer o que a gente quer, não é? Para os irmãos agora, você olhou a fatura do cartão e viu que ela gastou 3 vezes mais que podia gastar. O que você tem vontade de fazer com essa mulher que Deus te deu? Hã? É isso mesmo. Não, meu irmão, nega essa vontade. Entendeu? Não é? Você tem que chegar assim: ô, meu amor, chega, dá um abraço nela, dá um cheiro no cangote, entendeu? Falou: ô, meu amor. Fala assim para ela assim: meu amor, me perdoa. Ela vai perguntar por quê? Meu amor, porque eu queria te dar um presente, só que gastamos muito, eu não vou poder te dar. Meu irmão, ela vai entrar no arrependimento, meu irmão. Ela vai entrar numa angústia. Você está entendendo? Né? Então, você tem que negar a sua vontade, amém? Porque, gente, olha aqui, a nossa natureza humana é inimiga do Espírito Santo. Não tem como conciliar 2 inimigos dentro da gente. Eles nunca vão ter paz. A nossa natureza humana nunca vai ter paz com o Espírito Santo. Se você aceita a sua natureza humana, você rejeita o Espírito Santo. E para você aceitar o Espírito Santo, você tem que rejeitar a sua natureza humana. Ela vai continuar ali, mas você tem que rejeitar ela. Você está me entendendo? Se você não rejeitar ela, você não vai ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. O que é lei? Não estão debaixo da condenação, não é? 19 fala assim, ó: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual. Então, aqui está a fonte da nossa natureza humana. A nossa natureza humana está ligada à imoralidade sexual, está ligado à impureza. Olha só, como que eu faço para identificar uma impureza? Entendeu? Não é? Quem aqui já fez alguma coisa e se sentiu mal? Quem já fez alguma coisa e se sentiu ruim com aquilo? Pois é, isso é uma impureza. Quando eu tenho uma atitude impura, no fundo, bem no fundo, bem no fundo, eu me sinto mal comigo mesmo. Você está entendendo? E aí você tem que identificar o porquê você teve aquela ação impura. E geralmente quando a gente tem essa ação impura, a gente quer, sabe, a gente quer dar desculpa, não é verdade? A gente dá desculpa para a gente mesmo, impureza. Outra coisa, ações indecentes. O que é ação indecente? Se você tem uma ação indecente, isso te deixa envergonhado. Sempre que você faz alguma coisa e você se sentiu envergonhado por aquilo, mesmo que você não admita, é porque você teve uma ação indecente. E você tem que começar a cortar isso da sua vida, não é? Adoração a ídolos, que fala de idolatria, né? Qual é o princípio da idolatria? O princípio da idolatria é amar e valorizar mais aquilo que Deus criou do que o Deus que criou. Você está entendendo? Não é? O que você valoriza mais na sua vida? As pessoas ou Deus? O dinheiro ou Deus?
a sua vontade ou Deus? Não é só aquela idolatria convencional de eu adorar uma imagem. Não. Isso é fácil de discernir. Mas quantas coisas nós colocamos na nossa vida sendo mais importantes do que o Senhor? A Bíblia diz que as pessoas rejeitam a Deus e adoram aquilo que Ele criou. Não é? Idolatria é isso. As feitiçarias. Feitiçaria aqui fala de manipulação. Por que alguém faz uma feitiçaria? Alguém aqui já fez macumba para alguém? Não vai admitir, né? Mas por que alguém faz macumba para alguém? Meu irmão, olha só. Por que alguém pega o nome de outro alguém e põe ele no mel? Olha aí, olha a revelação. As irmãs começaram a descobrir que fizeram feitiçaria. Por quê? Porque elas querem, a partir de uma simpatia, de uma feitiçaria, manipular espiritualmente alguém para gostar delas, não é verdade? Isso é manipulação. Isso é o quê? Manipulação. Eu posso tentar manipular alguém pagando uma oferenda por um Exu, por uma pombagira. Se você andar aqui para o Curitiba, aqui olhar bem para os postes, você vai ver assim, ó, traga o amor da sua vida em 7 dias. Entendeu? Você vai lá, paga um dinheiro para o pai de santo, para a mãe de santo, eles fazem uma maracutaia para você lá, matam um galo, faz alguma coisa lá, entendeu? E, meu irmão, o que aparecer em 7 dias tem que ser o amor da sua vida, não é assim? Toma o que te mandar. Não é? 7 dias apareceu um cara todo esquisito, desdentado. É o amor da sua vida. Não é? Entendeu? O bom é que se ele resolver te morder, não vai machucar tanto. Não é? Então, feitiçaria, manipulação. Irmãos, às vezes nós queremos manipular as pessoas, nós não temos argumentos, ou nós sabemos que aquilo não é certo e nós queremos induzir as pessoas a fazer coisas que elas não querem. Nós iludimos elas, nós defraudamos elas, né? Irmão, ó, homem apaixonado e mulher apaixonada tem que ter cuidado, porque eles querem mostrar para os outros uma coisa que eles não são. Não é? É por isso que a maioria das pessoas que casam fala assim: rapaz, eu só descobri depois que casei. Pois é, feitiçaria. Todo que te mandaram. Não é? Inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e coisas parecidas com essas. Gente, a nossa natureza humana, ela parte desses desejos, desses sentimentos. No 22 fala assim: mas o Espírito de Deus, agora aqui, é a marca verdadeira de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Você está me entendendo? Então, eu não quero que você avalie os outros com base nisso. Você tem que avaliar você mesmo, amém? Você tem que olhar para a sua vida. E se você não tiver isso aqui, meu irmão, e tem que ter todos, viu? Não é só um, não. Se você não tiver todo o fruto do Espírito, você não é guiado pelo Espírito Santo. Por que você não é guiado? Porque você ainda não consegue negar a si mesmo para obedecer as Escrituras Sagradas. Porque você não saiu do nível de conhecimento e não entrou ainda no nível da revelação. Aí diz assim no 22 então: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Não é? Você tem que ser então uma pessoa amável. O que é uma pessoa amável? Pensa aí. O que é uma pessoa amável?
Uma pessoa amável é uma pessoa que é fácil de gostar dela. Não é verdade? Isso é uma pessoa amável. Você é uma pessoa alegre? Como que a gente sabe o que você é? Como que você acorda de manhã? É o que você é, filho. Descabelado, sem escovar os dentes, não é? Então olha só, quando você acorda de manhã, o seu corpo é o que é, o seu cabelo é o que é, a sua boca é o que é, mas a sua alma também é o que é. Irmão, o despertar tem que ser um negócio glorioso da nossa vida, não é verdade? Que, gente, é o dia que começou, e são as misericórdias do Senhor que se renovam na nossa vida. Está escrito que todo dia, este é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Isso é um mandamento. Fala assim, mandamento. Você tem que ser alegre. Ser triste, ser aborrecido, ser carrancudo, ser mal-humorado, ei, isso mostra que você tem um problema espiritual grave. Ah, mas é o meu jeito assim, isso é o jeito do capeta, é o jeito do Satanás, você está igualzinho a ele. Você está me entendendo? Irmão, tem gente que parece demônio. Quem já sou demônio aí? Quando a gente está orando pela pessoa e o demônio manifesta, né? Como fica a cara dela? Na hora de ficar, não é verdade? Sai, não saio, é meu. Uma pessoa que é possessiva, egoísta, cara fechada. Para trás de mim, Satanás. E tem gente, meu, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vi gente que não está possesso com demônio, com um cara mais feio que a pessoa dominada pelo Exu. Verdade. Rapaz, que negócio é esse? Pensa, meu irmão. Tem gente olhando um para o outro aí, isso é sinal? Começou a revelação já, não é? Meu irmão, o Espírito Santo, isso aqui quem que produz? Mas o Espírito de Deus produz. Quem produz isso? Você tem que ser alegre. Você tem que ser uma pessoa de paz. Meu irmão, paz e amor. Amém? Nada a ver com o destoque, por favor. Não vem pensar besteira mais velho aí. Você está me entendendo? Não, paz, uma pessoa tranquila. Uma pessoa que... Gente, tem pessoa que a alma dela é um conflito constante, não é verdade? Sim ou não? Até para tirar o lixo tem uma guerra. Que saco, tira lixo, não sei o quê. Paciência, olha só. O Espírito Santo faz de você uma pessoa paciente. Take it easy, my brother. Gente, para que essa angústia? Você sabe que tem gente que pede e tem gente que reclama. Você já viu isso? Tinha que pedir, por favor, faça ali. Tinha que falar assim, porque ninguém tira as guerras. Gente, sangue de Jesus tem poder. O Espírito Santo, ele produz a paciência. O Espírito Santo, ele faz de você ter uma pessoa delicada. Fala assim, delicada. Um ser humano tem que ser delicado. Você não pode... Irmão, deixa eu perguntar a você, qual o número da ferradura que você usa? Que não tem gente que é um cavalo, é uma égua. Não é verdade? Sim ou não? Não é? Aí Jesus não guia, porque ele não vai guiar com cabresto. Tem que ser uma pessoa delicada. Uma pessoa delicada, ela fala num tom mais tranquilo, não é verdade? Ela age com tranquilidade, não é? Tem pessoas que conversam, quem não conhece parece estar brigando. Você já viu isso? Não, como é que pode uma coisa dessa? Não é para ser abobado também, né, meu irmão? Tem que ter equilíbrio, né? Entendeu? Tem que ser delicado.
O Espírito Santo, ele faz de você uma pessoa bondosa. Uma pessoa bondosa. Você é bom, você não é ruim, você tem vontade de ajudar os outros, né? Meu irmão, me diz uma coisa aqui. Uma pessoa que não gosta de servir copo d'água para os outros, é uma pessoa boa? Gente, tem gente que para dar um copo d'água para você é uma miséria, não é verdade? Vai lá e pega. Pô, gentileza, onde é que está nessa vida, né? Está me entendendo? Você tem que ser fiel. Uma pessoa comprometida, né? É uma pessoa que a palavra dela é sim, sim ou não, não. Não fica dando desculpa, não fica desmarcando seus compromissos, não é? Uma pessoa que cumpre as suas responsabilidades. Não precisa ninguém ficar cobrando toda hora, não é? Cumpre o que é devido, não é verdade? Dentro de casa, a gente de casa tem responsabilidade. O marido tem a dele, a mulher tem a dele, cada um ajuda um outro. Ser humilde, o que é ser humilde? É colocar os outros numa posição de mais importância que a gente. Meus irmãos, olha aqui, uma pessoa humilde, ela serve os outros, não é verdade? A pessoa que não gosta de servir os outros, é porque ela se sente mal servindo. Ela acha que as pessoas estão abusando dela. Ela acha que as pessoas acham que ela é uma escrava, não é verdade? E ela não se sente importante. Uma pessoa humilde, ela acha que as pessoas são mais importantes do que ela. O Espírito Santo, ele produz isso. Amém? O Espírito Santo também produz domínio próprio. Uma pessoa que tem controle sobre os seus desejos. Uma pessoa que tem controle sobre as suas vontades. Uma pessoa que tem controle sobre os seus pensamentos. Uma pessoa que tem controle sobre as suas palavras, ela sabe controlar o que sai da boca dela. Uma pessoa que tem controle sobre o seu dinheiro. Uma pessoa que vive endividada é uma pessoa que não tem controle sobre o seu dinheiro. Gente, só tem um jeito de você estar endividado. É você gastar mais do que você tem, do que você ganha. E se você gastou mais do que você ganha, é porque você quis. Você quis. Amém? Ah, pastor, mas eu não ganho nada. Oh, mas pelo menos você não tem dívida também. Como é que você não ganha nada e gasta? Porque se você não ganha nada e gasta, você é louco. Seu lugar nem é aqui, seu lugar é no hospício. Imagina um cara que não ganha nada e gasta dinheiro. Fica sem internado, meu irmão. Não é? É um problema mental, desretimia, sei lá o que acontece. Imagina a pessoa não tem nada e ganha, não tem salário e gasta. Misericórdia. Não pode ter dívida. Quem não tem salário não pode ter dívida. Uma pessoa que exerce controle sobre a sua própria vida. No livro de Tiago, o Senhor fala, não é? Que nós temos que aprender a dominar a nossa língua. Nós temos que aprender a colocar freio na nossa língua. Da mesma boca que sai bênção, não pode sair maldição. Essa é a característica de uma pessoa que tem a sua vida controlada pelo Espírito Santo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu quero orar por você. Quero que você curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e deixe eu orar por você nesta noite. A minha oração vai ser para que todo jugo maligno que tem sido colocado sobre a sua vida saia. Para que você possa então, a partir de hoje, decidir aceitar o jugo do Senhor sobre a sua vida. Andar em parceria com Ele e ser guiado por Ele. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro agora por cada uma dessas pessoas que aqui estão, Senhor. Cada uma delas, eu peço agora que o Senhor estenda as tuas mãos de poder e de milagres. Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso e não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer. Mas o Senhor decidiu que tudo que o Senhor faz por meio da oração de alguém.
E eu estou aqui hoje, Senhor, diante do Senhor, para orar por cada uma dessas pessoas que aqui estão, Senhor, para que a Tua vontade seja feita na vida dela. Senhor meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor se manifestou para desfazer toda a obra que o diabo tem feito. Em nome de Jesus, agora eu oro por essas pessoas e ordeno que todo jugo de maldição, todo jugo de feitiçaria, todo jugo de pecado, todo jugo de vício, todo jugo de demônios que foi colocado sobre a vida desta pessoa, eu ordeno agora que saia da vida dela. Todo jugo de doença, todo jugo de enfermidade, eu ordeno agora em nome de Jesus, saia da vida desta pessoa. Que toda obra de demônios, toda obra de Satanás na vida deste homem, na vida desta mulher, para destruir a vida dele, a vida espiritual, a vida emocional, a vida familiar, a vida financeira, todo demônio que está agindo no corpo, gerando dor, gerando doença, gerando enfermidade, eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo, saia da vida desta pessoa. Todo espírito de engano, todo espírito de incredulidade, todo espírito de mentira, todo espírito de religiosidade que tem agido na vida deste homem, desta mulher, eu ordeno agora em nome de Jesus que saia da vida dela. Espírito Santo, Espírito Santo, Senhor, que o Senhor comece a agir agora na vida deste homem, na vida desta mulher. A Tua palavra diz que é o Senhor que opera tanto o querer como o efetuar. Senhor, começa a colocar um desejo nesta pessoa de conhecer a Tua palavra. Senhor, coloca um desejo nela, um desejo de ler a Bíblia diariamente, Senhor, o desejo de orar ao Senhor diariamente, um desejo de obedecer a Tua palavra e de crer na Tua palavra. Pai, essa pessoa já decidiu crer em tantas mentiras, já decidiu crer em tantas coisas erradas, e ela tem sofrido por isso, Senhor. Mas agora ela pode crer em algo diferente. Ela pode crer no Senhor, ela pode crer na Tua palavra, ela pode crer no que está escrito, e ela pode decidir viver segundo a Tua palavra, negando a ela mesma dia após dia, Senhor, para que assim ela tome sobre ela o Teu jugo que é suave, e tome sobre ela o Teu fardo que é leve, Senhor, para que assim ela possa passar pela porta estreita e avançar no caminho difícil da vida, Senhor, porque o caminho difícil leva para a vida, o caminho fácil leva para a morte. Senhor, eu oro também para que o Senhor dê coragem a essa pessoa, Pai, porque, Senhor, uma pessoa que não tem coragem, ela vive buscando facilidades, mas uma pessoa que tem coragem, Senhor, não tem medo de encarar as dificuldades da vida, não tem medo de enfrentar os desafios, não tem medo de resolver problemas, porque ela sabe que o Senhor está com ela, e que o Senhor ordenou que ela fosse forte e corajosa. Oh Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor faça desta pessoa uma pessoa forte e corajosa, Senhor, que ela pare de adiar as decisões que ela sabe que ela tem que tomar, que ela pare de adiar as decisões que ela tem medo de tomar,
que ela acha que não tem força para tomar, que ela acha que não vai conseguir manter, mas que o Senhor mostre para ela que o Senhor pode fazer dela forte e corajosa, Senhor. Oh Espírito Santo, por isso, Senhor, eu estendo a minha mão sobre eles e ergo a minha voz ao Senhor, para que o Senhor venha abençoá-los, Senhor, para que o Senhor venha tirá-los dessa condição, deste jugo que tem mantido elas limitadas, presas, amarradas, e coloque sobre elas o teu jugo, Senhor, que é suave, que traz um fardo leve, Senhor. É o que eu oro por cada um deles, Senhor, e é o que eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida, amém? Ele diz assim: eu é que sei o plano que tenho sobre vós, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro cheio de esperança. O Senhor tem um plano maravilhoso para você, mas você precisa decidir deixar Ele te guiar, amém? E o primeiro passo que nós temos que fazer para isso é entregar nossa vida para Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, fala assim, ó: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, amém? O primeiro passo é nós crermos que Jesus é o Senhor, e nós recebermos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, entregarmos a nossa vida a Ele. Isso é receber o Senhor. Quando eu recebi a Lé como minha esposa, eu entreguei minha vida a ela. Eu disse que agora eu sou dela. Quando a gente recebe Jesus na nossa vida, a gente declara que a gente é do Senhor, amém? Eu gostaria de saber se hoje aqui há alguém que quer receber Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, ou se há alguém que quer reconciliar com o Senhor, ou se tem alguém que está afastado da igreja e quer fazer parte dessa congregação. Se tem alguém aqui, eu queria convidar para vir aqui à frente. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer reconciliar com Ele? Alguém que está afastado da igreja e quer fazer parte dessa congregação? Sai do seu lugar, vem aqui. Quero orar por você. Mais alguém? Aleluia. Alex, meu filho. Vem cá, meu filho. Deixa eu dar um abraço. Saudade de esse guri. Ele era pequenininho, magrinho. Hoje ele está gordo e forte. Vem cá, vem cá. Vem cá, filha. Aleluia. Alguém mais quer reconciliar, entregar a sua vida para Jesus, membrar aqui na igreja? Levante sua mão. Amém. Tu é reconciliar, né, meu filho? E tu é membrar, né, minha filha? É isso? Vira para mim então aqui. Primeiro eu vou orar pelo Alex. Amém. Repita comigo a oração, Alex. Fala assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço perdão, porque eu me afastei do Senhor, eu não ouvi o teu Espírito, e eu me afastei do teu caminho. Mas hoje, Senhor, eu quero declarar diante do Senhor, diante da tua igreja, diante dos anjos e diante dos demônios, que eu te peço perdão por ter me afastado do Senhor, e que eu decido me reconciliar com o Senhor,
E eu renuncio a todo o meu pecado. Eu renuncio a Satanás e seus demônios. Eu renuncio o mundo. E hoje eu aceito o Senhor. E eu aceito a tua igreja como parte da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Seja bem-vindo de volta, meu filho. Te dá um abraço. Aleluia. Alguém aqui vem abraçar o meu filho aqui? Amém. E a nossa irmã, como é que é o nome mesmo? Desculpa. A irmã Gisele. Então nós vamos receber ela, né? Ela não precisa se reconciliar porque não está afastada do Senhor. Amém. Ela veio de Manaus para cá, não é verdade? Já tem congregado, já tem estado com a gente há algum tempo, já hoje decidi congregar. Gisele, né? Vamos lá para a Gisele. Então vocês vão para cá. Senhor meu Deus, Pai, eu te agradeço pela vida da Gisele, Pai. Senhor meu Deus, eu creio que nada nesta vida acontece por acaso. E também não é por acaso, Senhor, que ela veio lá do Amazonas, de uma cidade perto de Manaus, para estar aqui em Curitiba, Senhor. Uma cidade muito diferente da cidade dela, um povo bem diferente do povo da onde ela veio, com uma cultura bem diferente também, Senhor. O clima é bem diferente. E eu creio que nada acontece por acaso, Pai. E hoje eu me alegro, Senhor, porque diante do Senhor e da igreja, ela decide membrar nessa congregação, fazer parte deste ministério, Pai. Senhor meu Deus, e eu declaro que como pastor dessa igreja, eu recebo ela como a tua ovelha aqui, e como parte desse rebanho, Senhor. E eu me alegro em receber ela como nossa irmã, como ovelha desta igreja, como membro desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, minha filha? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, meus irmãos, nós vamos fazer hoje a apresentação de duas crianças. E eu quero chamar aqui. Hoje o púlpito ficou pequeno, de tanto papel aqui, ó. Vamos apresentar então primeiro Isabela Sofia Lima Palácio, isso? Acertei o nome? É isso? O pai é o Jefferson e a mãe é a Neide. Pode vir aqui à frente. Com os padrinhos também, a Ana Luísa e o Bruno, a Jussara e o Vanilton, é isso? E a Leandro Gessé. Vamos lá, glória a Deus, aleluia. Pedir ajuda aqui da minha esposa, por favor. Posso subir aqui, filha? Ah, me lembrei de ti agora. Tudo bem? Me ajuda aqui. Posso subir aqui, gente? Posso subir aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos. Vamos orar então. Três vão para cá. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nesta noite, cumprindo a tua palavra, Pai, pela vontade do pai e da mãe, nós apresentamos a Isabela ao Senhor e consagramos ela ao Senhor nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, e com esta unção nós consagramos a vida dela ao Senhor e declaramos que ela é tua, Pai.
Senhor meu Deus, e oramos para que o Senhor traga a tua bênção de proteção sobre a vida dela, Pai, guardando ela em todo o caminho que o Senhor preparou para ela e escreveu quando ela estava no ventre da mãe dela, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pelos pais aqui, os padrinhos. Senhor meu Deus, nós também oramos pela mãe da Isabelle, pelo pai da Isabelle, pelos padrinhos aqui, Senhor, que são testemunhas junto com a igreja, Senhor, que a Isabelle pertence ao Senhor. Pai, que o Senhor dê graça ao pai, dê graça à mãe e os padrinhos, para serem instrumentos do Senhor, para conduzir a Isabelle desde agora no caminho que ela deve andar, para que depois que ela cresça ela não se desvie, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Segura aqui. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Agora vamos, são 3, né? 3. É 3. Eu falei 2, mas é 3. Não, pode tirar isso aqui, ó. Agora vamos apresentar então o Henry Giovanni de Souza de Almeida. Esse Almeida eu conheço aí, ó. Pai é o Alexandro Almeida Lemes e a Magali de Souza dos Santos, amém? E também os padrinhos, né? Posso subir aqui, por favor? Em nome de Jesus. A Alice junto também? Então é 2 em 1. Então Alice e o Henry. Cadê a Alice? Essa moça aqui é Alice? Vou ter que te pegar no colo ou não? Não precisa? Vamos apresentar a Alice então. Quantos anos tem a Alice? 8 anos. Ai que benção. Daqui 4 anos pode batizar já. Né, Alice? Vamos orar então pela Alice. Estenda a mão para cá. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, também cumprindo a Tua palavra, pela vontade dos pais, tendo os padrinhos e a Tua igreja como testemunha, Senhor, nós apresentamos a Alice ao Senhor, Pai. Senhor meu Deus, nós consagramos ela ao Senhor. Pai, que o Senhor venha derramar sobre ela uma unção de proteção, Senhor. Pai, que o Teu Espírito venha proteger ela em cada dia da vida dela, Pai, livrando ela de todo mal, livrando ela de toda perseguição maligna, livrando ela de todo mau conselho vindo de pessoas, Pai. Senhor meu Deus, e que a cada dia o Senhor possa colocar no coração dela, Pai, o desejo, a vontade de Te servir e Te agradar, Senhor. Nós consagramos ela ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, filho? Aleluia. Esse aqui é o da Alice. Oi? Vamos chamar a avó também aqui, ó. Cadê a Adriana? A avó. A Adriana tem cara de novinha, não quer admitir que é a avó, ó. Cadê o vô? Cadê o Marco? Aí, ó. Agora é avô também, filho. Vamos lá.
Glória a Deus. Vamos. Estenda a mão para cá, por favor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos também ao Senhor pela vida do Henry. E nesta noite nós apresentamos ele ao Senhor, Pai. E declaramos que ele é teu, Senhor, Pai. E em nome de Jesus, com esta unção, nós consagramos a vida do Henry ao Senhor. Pai, que esta unção seja uma unção de proteção e de bênção do Senhor sobre a vida dele, por toda a vida dele, Pai. Que o Senhor o guie, o guarde, proteja e livre ele em todo o tempo da sua vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, nós também oramos pela vida dos pais dessas crianças, Senhor, dos testemunhos, dos padrinhos, a avó, o vô que aqui estão, Senhor. Pai, que o Senhor os abençoe, para que eles sejam instrumentos do Senhor, para guiar essa moça e esse bebê, desde criança, no caminho que eles devem andar, Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos para a foto então. Amém. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Amém. 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 Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor então, para agradecer por este momento. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por este momento especial de cultos que tivemos na tua presença, Pai. Como é bom estarmos aqui. Como é bom podermos cultuarmos ao Senhor. Como é bom, Senhor, aprender a viver a tua vontade, para vivermos no caminho da tua bênção, Pai. Senhor meu Deus, Pai, que a tua mão esteja estendida sobre a vida dessa pessoa, Pai. Estendida para proteger, para guiar, para conduzir. E que esta semana, Pai, seja uma semana de superação, uma semana de conquistas, uma semana de bênçãos na vida dela, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Demos uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus te abençoe.